Amém. Então, na semana passada, nós começamos a falar sobre superação, e o nosso título é Supere-se, né? E a gente compartilhou com a igreja, eu compartilhei com a igreja, situações pessoais minhas de superação, e a gente entendeu que às vezes nosso maior inimigo somos nós mesmos. Às vezes a nossa fraqueza, ela é gerada na nossa mente mesmo, nossa limitação é gerada na nossa mente, e às vezes, na maioria das vezes, são grandes mentiras que chegam até a nossa mente, nos dominam, nos fazem sentir a sensação de que essa mentira é uma verdade. Isso nos afeta o nosso emocional, afeta a nossa vida. Obrigado, Verinha. Afeta a forma como nós enxergamos o mundo, como enxergamos as pessoas, afeta nossas atitudes, e às vezes parece que é tudo tão difícil, né? Esses pensamentos mentirosos fazem parecer que os problemas são invencíveis, insuperáveis, fazem parecer que a doença, não tem como eu passar por essa doença, não tem como eu superar ela, não tem como eu viver com ela, não tem como eu acreditar que Deus pode me curar. Esses pensamentos mentirosos às vezes nos fazem, parece que a montanha é alta demais, parece que o deserto é algo que eu não consigo sair de lá vivo, e esses pensamentos mentirosos nos levam a um estado emocional que às vezes nós mesmos nos complicamos. Nós falamos aqui na semana passada, supere-se para superar. Eu preciso me superar a minha mente, superar minhas emoções, para que eu consiga superar os desafios da vida. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso aí também, sobre superação, mas de uma outra ótica hoje à noite. Então vou te convidar a fechar os seus olhos comigo. Nós vamos pedir a Deus que fale com a gente em nome de Jesus. Deus, mais uma vez, estamos aqui agora, diante do Senhor, e como eu sempre digo, Deus, eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer para as pessoas que vão me ouvir aqui agora, mas o Senhor escolheu falar a nós através de homens, de mulheres, de pessoas que o Senhor escolhe para transmitir o que o Senhor quer falar com a gente. Então, usa a minha vida aqui nessa noite, nos inspira, nos desperta, Deus, nos motiva, nos exorta, Deus, aqui hoje à noite, mas nos ajude a nos superarmos, nos ajuda, Deus, a avançarmos, nos ajuda a ir adiante, melhorando cada dia, para a honra e para a glória do seu nome. Fala com a gente, em nome de Jesus, amém e amém. Gente, eu não sei se você é tão parecido comigo em alguns aspectos que eu quero falar aqui hoje à noite, mas eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de estar errado. Detesto estar errado. Eu gosto muito de estar certo. É muito gostoso quando você diverge de opinião com alguém e depois a pessoa chega para você e fala assim, realmente você tinha razão. Vocês são assim também? Eu gosto muito de ter razão, gosto muito mesmo. E eu falo disso aqui porque algumas pessoas falam que eu sou muito teimoso, que eu sou muito argumentador, e quando eu estou convicto eu vou para cima mesmo, porque eu acredito que aquilo ali é o certo, que aquilo ali é o melhor. A minha opinião para você desejar que eu mude de opinião, você vai ter que argumentar comigo mesmo, mas nem sempre eu estou certo. Mas eu estou falando com vocês aqui agora sobre mim, porque eu gosto da sensação de estar certo. E quando eu penso nisso, eu me lembro de duas pessoas que eu gosto muito às vezes de divergir de opinião. Eu gosto de ter alguns embates, e gosto mais ainda quando no final das contas eu estou certo. Uma delas é minha esposa. Amor, é tão bom quando você fala comigo, meu bem, você está certo. Você tem toda a razão. É uma delícia, me faz tão bem. Ela disse que ela é humilde. Mas eu gosto de divergir às vezes de opinião com ela, porque eu sei que ela também é teimosinha. Ela também é bem parecida comigo, ela também gosta de estar certa. A gente
viajou de férias no final do ano, e a gente estava ali na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e todo mundo que vai lá fala, você tem que ir em Búzios, tem que ir em Búzios. Aí fomos. Fomos lá num dia à noite, na noite de Natal, passamos o Natal lá. Na hora de ir embora, quem conhece a região ali, né, a Rua das Pedras, né, é uma região onde geralmente não se passa de carro, só se caminha a pé. Então deixamos o carro mais longe, e na hora de ir embora, onde está o carro mesmo? Aí eu falei, na minha cabeça tinha um mapa certinho, né? Vamos ali na direção tal, tal. E ela falou assim, não, amor, não é não. É assim, amor, é para o lado de lá. Não é, amor, é para o lado de cá. Amor, a gente acabou de vir daqui agora. Eu tenho certeza, é para o lado de cá. E começou o debate. E aí eu falei com ela, então vamos na direção que você quer então. Quando a gente começou, aí ela começou, não é possível que eu estou tão enganada. Não é possível, não, gente, eu tenho certeza. Gente, será que minha noção de espaço está tão terrível assim? E no final das contas, eu tinha razão. E eu procurei uma ilustração para contar aqui para vocês que eu não tivesse razão, eu não achei, vocês acreditam? Brincadeira, brincadeira. É igual aquelas pessoas que falam assim, eu nunca errei. Eu nunca errei. A única vez que eu errei foi uma vez que eu pensei que eu estava errado. Tem gente que é assim, né? Não é meu caso, não. Mas uma outra pessoa também que eu gosto de divergir de opinião, eu gosto de alguns embates com ele. Pastor Willy Campos. Nossa, isso é até uma faísca. É muito bom quando ele vira para mim e fala assim, realmente, cara, você estava certo, tá? Nossa, alimenta meu ego. Mas nem sempre a gente está certo, né? E quando a gente não está certo, a gente tem um desafio diante da gente. É um desafio para mim. Quando eu sei, já estou convencido que eu estou equivocado, eu estou errado, e agora? Eu vou dar espaço para o autocontrole, eu vou dar espaço para o domínio próprio, eu só consigo, eu vou dar espaço para aquilo que a Bíblia diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, reconheça o seu erro. Eu vou dar espaço para isso? É difícil, né? Para mim é sempre um desafio muito grande reconhecer que estou errado. Mas graças a Deus, Deus tem me ensinado a superar isso. Isso também é superar-se. Isso também é superar quem você é. E eu me lembro de uma situação aqui bem boba talvez, que eu vou contar para vocês, mas que mexeu muito comigo. Pregar na igreja Betânia do Melo Viana não é fácil não. Já vou avisando, para quem almeja isso aí. Pregar para esse auditório aqui não é fácil. Pessoal aqui presta muita atenção, absorve e depois filtra também. Isso aqui que o pastor falou não é bem assim não. E uma vez eu estava pregando aqui sobre a vida de Elias, e eu falei assim que ele, no final da vida dele, ele não morreu, ele subiu aos céus numa carruagem de fogo. E alguém me procurou depois e falou assim, pastor, com todo respeito aí, mas Elias não subiu para o céu na carruagem de fogo não, tá? Não subiu não, a Bíblia fala que ele subiu no redemoinho. E eu fui para casa, não, está errado, não é possível, eu estou certo. Eu vou preparar um estudo bíblico sobre isso para argumentar com essa pessoa. A carruagem ou redemoinho? Eu fui para casa e eu lia na Bíblia, está lá, mas fala que os carros de fogo vieram, separaram Elias de Eliseu, e ele subiu para o céu num redemoinho. Não, deve ter outro lugar da Bíblia, deixa eu ver esse negócio aqui direito. Será que está lá em Apocalipse? Onde é que está esse negócio? Meu Deus, não tem lógica. Aí Deus falou comigo assim, cara, você está querendo enganar quem? Você querendo provar para quem que você não está errado? Você está errado. E sabe aquela sensação de raiva quando você está errado? Por que a gente sente isso? Sabe por quê? Se a pessoa me alertou disso, é ensinamento para mim, não vou mais cometer essa gafe no púlpito, né? A próxima vez que eu falar sobre Elias agora, eu já vou falar que ele não morreu, mas ele subiu para os céus no redemoinho. Então, mas
É difícil porque mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso pensamento. Lembra do que a gente falou na semana passada? Mas já teve a ocasião também de que eu falei coisas aqui que me vieram questionar depois que eu estava certo, viu, gente? Uma vez me perguntaram assim, me falaram que eu tinha falado sobre espigas de trigo, e eu assisti a mensagem de novo. Eu fui lá, não, deixa eu ver, eu falei isso? Falei mesmo. Mas existe espiga de trigo, viu, gente? Existe espiga de milho, existe espiga de trigo. Exatamente. Aí o egoísmo, ufa, estava certo. Mas eu quero passar a bola para vocês agora também. Porque eu sei que eu não sou o único aqui essa noite que tem problema com isso. Na verdade, eu acho que todos nós, independente do nosso temperamento, gostamos de estar certo. O problema é que nem sempre estamos. Todos nós gostamos de ter razão. Todos nós não gostamos quando estamos errados. Isso é natural do ser humano. Não gostamos de perder. Eu conheço gente que não aceita perder de jeito nenhum. Pastor Douglas, então, misericórdia. Jogar imagem de ação com o pastor Douglas e Thales, cara, é um desafio, tá? Porque os dois não gostam de perder de forma nenhuma. São os gêmeos. Mas todos nós temos essa tendência. O problema é que nem sempre nós estamos certos. Independente se você tem um temperamento que explode, de que não aceita, não está certo, explode, fica irritado, ou se você é daquele que talvez vai, poxa vida, eu não vou brigar, eu não vou argumentar, mas eu queria tanto estar certo, aí fica melancólico, fica cabisbaixo, porque está errado. Mas, quando eu penso nessa ideia, sobre a gente estar certo ou não, eu vou retomar aí um ponto que nós falamos no domingo passado. Como essas coisas acontecem na nossa vida? Como é que a gente vive, como são nossas reações, onde elas surgem? Elas surgem na nossa mente, não é isso? E nem tudo que a gente faz ou fala que estamos errados, fazemos isso com uma intenção ruim. Às vezes nossa intenção é boa. Às vezes isso que a gente está falando, argumentando, é por uma boa causa. Às vezes isso que você está propondo fazer, mudar na sua vida, ou na igreja, ou na sua família, é bom, a sua intenção é boa, mas nem sempre você está certo. Nem sempre você tem razão. E aí às vezes a gente começa a imaginar algumas coisas, a pensar, chega o pensamento aqui na minha mente, poxa, eu vou fazer isso. Eu vou dar esse rumo para a minha vida. Eu vou comprar aquilo. Eu vou fazer um empréstimo. Eu vou falar isso aqui com a minha esposa. Eu vou dar essa orientação para o meu filho. Eu vou reclamar isso aqui com o pastor. Tudo começa onde? Na mente. Quando chegou aqui, já era. Vai mexer com suas emoções. Mexeu com suas emoções, vai gerar uma reação, vai gerar um comportamento da sua parte. E esse comportamento pode se tornar um hábito. O problema é que às vezes, de repente, alguém chega para você e fala, opa, você está errado. Já aconteceu isso aí no seu computador? Que raiva que dá, né? De repente alguém fala com você, espera aí, você está errado, está equivocado. Às vezes o próprio Deus fala com a gente, espera aí, tem um erro aí, não vai funcionar desse jeito. Algumas vezes é mais claro ainda, fala qual é o erro. Quem conhece esse erro 404 aí, gente, na internet, no computador? Eu quero ver, quem sabe, não, peraí, deixa eu fazer a pergunta de novo. Quem sabe o que é o erro 404? Levanta a mão, por favor. Pois é, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não sei bolufas do que é esse maldito desse 404. Não é bendito, não é maldito mesmo. Porque quando ele aparece na tela do meu computador, eu fico... Mas o que aconteceu, cara? E eu sei lá que erro é esse. Está lá, erro 404.
seu computador não vai funcionar, porque tem algo de errado aí. Tem algo que precisa ser consertado. E às vezes eu não sei o que fazer, eu não conheço esse erro. Mas é assim com a gente também. Você está ali funcionando, processando, planejando, agindo, de repente, você está errado. De repente, o pastor pega o microfone e começa a pregar, e o Espírito Santo usa o pastor para te mostrar que você está errado. De repente você começa a conversar com um amigo, e nesse bate-papo, o Espírito Santo usa esse amigo para te mostrar que você está equivocado, você está errado, você tomou o rumo errado, escolheu errado, está sentindo errado. Então, às vezes você vai estar numa célula, por exemplo, e vai chegar para você, erro 404, jovem. Lição de hoje, erro 404. Você vai sair da célula convicto. Poxa, não vai funcionar, né? Só tem um jeito de a gente acertar. Se a gente se superar. Se quando eu estou diante da convicção de que eu estou errado, eu não me superar, não adianta, eu não vou conseguir acertar, eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo, não vou chegar ao lugar que eu desejo. Mas o maior desafio nosso é quem? Eu mesmo. Porque eu preciso me convencer disso. Eu preciso superar-me, superar minhas emoções, as minhas falsas convicções, esses pensamentos que estão aqui dominando a minha mente, mas eu tinha certeza que era para ser assim. Supere-se para acertar. E eu quero te animar, não sei se vai ser um texto bom para te animar, mas eu quero te animar. Te explicando que não é somente com a gente que isso acontece, que desde que o mundo é mundo, desde os primórdios da criação, desde o início da história da humanidade, nós temos pessoas com dificuldade de aceitar os seus erros, de admitir os seus erros. Quando estão diante dessa frase, você está errado, travam. E alguns não conseguiram se superar. Gênesis capítulo 4. Vamos voltar lá no começo da história da humanidade para a gente ver na prática isso acontecendo. Gênesis capítulo 4, eu vou ler a versão que vai aparecer na tela. É a nova versão transformadora NVT. E eu te convido a ler comigo esse texto. Diz o seguinte, vamos voltar lá no Adão e Eva. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta. Volta comigo ali no versículo 3. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta. Caim, o agricultor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta. Mas o que aconteceu com Caim? Mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Foi mais ou menos assim, pé. Não é esse o som do erro do computador não, né? O pessoal da informática é bom.
Na próxima vez que eu for pregar essa mensagem, eu pedi o pessoal do multimídia para preparar para mim esse som, por favor. Erro do Windows. Foi isso que aconteceu. Os dois irmãos, ambos com a intenção de oferecer algo para Deus, então eu volto aqui, a intenção era boa, né? Não, vou dar uma oferta para Deus. Um era agricultor e o outro pastor de ovelhas. O agricultor vai oferecer o quê? O que ele tem, ninguém vai oferecer o que não tem, né? Caim foi lá e fez uma oferta para Deus com parte daquilo que ele havia colhido. Abel também foi lá, mas a Bíblia diz que ele deu o melhor das crias. Algumas traduções vão trazer para a gente que ele deu a parte gorda, a melhor parte do seu rebanho, ele ofereceu para Deus. Ele entregou como oferta para Deus. E às vezes a gente fica se questionando, mas espera aí, qual é o erro do Caim? O que esse cara fez de errado? E a Bíblia não é tão clara ao afirmar, Caim fez isso e isso de errado na oferta dele. Mostra que ele queria sim oferecer algo para Deus, e alguns estudiosos ficam questionando, não, isso é porque Deus queria somente sacrifício de animais, e não queria vegetais, mas no Antigo Testamento havia um sacrifício de vegetais também. Havia ofertas de manjares para Deus. Para mim, o que fica claro ali no texto, quando você lê assim as entrelinhas, percebe-se que o autor fez questão de destacar que Abel ofereceu o melhor das suas crias para Deus. E Caim foi lá e ofereceu o que tinha. Vou oferecer para Deus o que eu tenho. Pegou parte daquilo que ele tinha colhido e ofereceu para Deus. Mas o nosso foco aqui não é o erro, não importa qual era o erro de Caim. O que importa é que ele sabia que estava errado a partir do momento que Deus falou com ele, você está errado. Deus rejeitou a oferta dele. Opa, tem alguma coisa de errado aí, não tem? Mas espera aí, na cabeça dele, eu só quero agradar a Deus, eu só quero oferecer algo para Ele, e eu estou emocionado com esse negócio. Na mente de Caim, você pode imaginar aquele processo acontecendo. Ele tem uma ideia brilhante, vou ofertar algo para Deus. Vou ofertar aqui do que eu tenho aqui da minha colheita. Oferece para Deus e Deus rejeita. Deus não aceita a oferta de Caim. Isso já é suficiente para uma luz de alerta acender enorme na mente dele, e ele pensa, opa, tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado, não é? Não importa o que é o erro exatamente, o que importa é eu me convencer de que eu estou errado, alguma coisa não está funcionando bem aqui. E o problema é que a reação de Caim não foi querer se convencer, ele não quis se preocupar se ele estava errado ou não, ele ficou em fúria, transtornado. Ele não aceitou a situação, ele não aceitou que estava errado, que tinha algo que ele precisava fazer diferente. Tinha algo ali que não funcionava daquele jeito, não era para ser daquele jeito. Ele fica injuriado, digamos assim, na linguagem dos mineiros aí. Parece com a gente, não é? Às vezes a vida da gente começa a não dar certo, coisas começam a não funcionar na vida da gente, e a gente é incapaz de parar e pensar, espera aí, será que eu não estou fazendo alguma coisa de errado? Mas a gente está tão emocionado, tão envolvido com nossas ideias, com a nossa vontade, com o nosso plano, que quando a coisa começa a dar errado, a gente fica em fúria. Alguns reagem assim, né, com fúria. Outros reagem ficando cabisbaixo, tristes. Cotatim de mim. Por que nada dá certo na minha vida? Oh Deus, oh céus, oh vida. Por que minha vida não dá certo? Por que o que eu tanto quero não acontece? Por que eu oro e a coisa não funciona? Preste atenção, porque talvez Deus está falando com você,
que tem algo de errado aí. Tem um erro e você precisa se convencer dele. Você precisa se superar para acertar. Você precisa se convencer de que você não é infalível. De que você não tem as melhores ideias do mundo. De que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas a sua nem sempre. Mas Caim ficou em fúria, transtornado, indignado. E aí, ele não conseguiu então se superar. Deus vai começar a perguntar para ele. E quando Deus começa a perguntar para Caim, eu me lembro que Deus gosta de perguntas, né? O que foi que ele falou lá com Elias, quando ele estava lá na caverna? Elias, o que você está fazendo aqui, meu filho? Mas Deus sabia o que Elias estava fazendo lá, gente. Para que Deus fique com essas perguntas para o nosso lado? Olha que Deus fala com ele. Ô Caim, por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Por que você está tão triste, cabisbaixo, melancólico? Por que você está tão indignado, nervosinho? Mas Deus sabe por quê. Então por que Deus pergunta tanto? Por quê? Albert Einstein tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas que movem o mundo. Quando você se pergunta o porquê, isso te move em direção a algo. Quando você se pergunta por que não aconteceu, ou por que aconteceu, isso te move em direção a algo, e por isso Deus nos faz tantas perguntas, porque Ele quer que nós nos convençamos, Ele quer que a gente pense, Ele quer que nós nos movamos. Lembre-se do que nós falamos domingo passado, sobre sinergia. Tem a parte de Deus, mas tem a minha parte também. Ele não faz as coisas acontecerem sozinho, Ele gosta que nós participemos. Ele poderia simplesmente ter aceitado o sacrifício de Caim, ter aparecido para Caim e falar: meu filho, aceitei, mas na próxima se melhora, tá ok? Porque o problema aqui está aqui, o erro 404. Ele poderia, lá com Elias, lá na caverna, ter pegado Elias de lá, como nós falamos, simplesmente, levado ele diante de Jezabel, e feito cair fogo na cabeça de Jezabel, matado aquela mulher lá de uma vez, por todas, na frente de Elias. Mas o que ele fez? O que você está fazendo aqui, Elias? As perguntas que Deus nos faz, é para nos mover em direção à nossa superação. Perguntas nos movem em direção à superação, à minha superação. Para eu me superar, eu preciso responder algumas questões. Eu preciso estar disposto a prestar atenção nessas questões que Deus levanta para a gente. Talvez Ele está te perguntando, qual a sua real intenção nisso que você está planejando? Você acha que corretamente é certo mesmo a sua ideia? Você acha que é certo isso que você vai fazer? Você acha que é certo a forma como você falou com o seu marido, com sua esposa, naquela ocasião? Você acha que foi a melhor orientação, palavra que você usou ao corrigir ou exortar o seu filho? Você acha que aquela atitude sua lá no trabalho, lembra aí agora, deixa o Espírito Santo trazer a sua memória agora, aquela atitudezinha lá no trabalho, lá no ambiente de trabalho, às vezes o Espírito Santo está te perguntando, você acha que isso é certo? Por que você está fazendo isso? Não sei, só sei que não está dando certo aqui no meu trabalho, eu estou estressado. Gente, responda. Responda para si mesmo. Se você responder para si mesmo, Deus já vai estar satisfeito.
Porque ele não perguntou para ele perguntou para que você descubra. Ele já sabe a resposta. Ele quer que você se convença da resposta. Caim, por que você está tão injuriado? Por que você está tão triste? Caim, você precisa se superar para acertar. Você precisa se convencer do seu erro para acertar. O versículo 7, eu vou ler a versão da Revista Atualizada, porque Deus participando desse processo com a gente, de mudança nossa, Ele não só nos faz perguntas, mas Ele nos instrui, Ele nos inspira, Ele nos exorta, nos orienta e deixa bem claro o rumo que nós temos que tomar. Ele fala assim com Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se você fizer o que é certo, vai funcionar, Caim. Ou seja, entende-se que ele sabia o que Deus estava falando. Ele sabia o que era o certo. Aí Deus continua: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, batendo. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que é esse negócio aí, se não inteligência emocional, se não autocontrole? O que é esse negócio se não domínio próprio? A minha vontade é contra mim, a minha ideia, esses pensamentos mentirosos da minha mente aí, no final não vão te levar a um lugar bom, não. Isso que você está deixando dominar a sua mente, não vai te levar para um lugar que você quer. Vai trabalhar contra, vai remar contra. Sabe, a gente estava rindo muito outro dia lá em casa, lá, a gente lembrando de um retiro que a gente foi, e tinha uma competição lá, de atravessar um lago, num bote inflável. E foi a Aline e ela escolheu uma outra dupla para ela lá, uma outra menina, era um retiro que a gente fez junto com o pessoal da Batista. A gente riu muito da Aline, tadinha, porque ela estava com um capacete, e o capacete estava meio largo na cabeça dela, caiu assim. Só que elas não combinaram antes como remar. E ela remava para um lado e a menina para o outro, o bote dela ficava girando assim, ó. As duas lá com o bote girando no meio da lagoa e não saía do lugar. A gente rindo muito. Às vezes, o rumo que a gente está tomando na vida é assim. Está girando. Sabe por quê? Porque tem um pensamento aqui na minha mente que não segue na direção que eu preciso ir. Ele trabalha contra a direção que eu preciso ir. É contra mim. E se eu não superar isso, eu não chego a lugar algum. Mas a resposta de Deus é muito clara. Cumpre a ti dominá-lo. Domínio próprio. Supere-se, supere-se. Preste atenção nisso. É o nosso papel. Ele quis que fosse assim. Ele já faz a parte dele. Ele já é perfeito em tudo que faz. Ele está te ajudando. Ele está te despertando. Mas tem uma parte que cabe a você. Cumpre a ti dominá-lo. Mas para isso, eu tenho que me superar. Eu tenho que vencer esse negócio. Eu tenho que vencer a mim mesmo. Supere-se para acertar. Supere-se para acertar. Senão você não vai acertar. Você não vai acertar o alvo, não vai chegar lá. Sabe qual foi a resposta de Caim para Deus? Silêncio total. Caim não respondeu nada para Deus. Fez-se um silêncio. Ele somente continuou reagindo, agindo e reagindo conforme
o que chegava na mente dele. Versículo 8. Depois de não responder nada para Deus, nem para si mesmo, Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Mas espera aí, o que o Abel tem a ver com a história? O que é que o irmão dele tinha a ver com o erro dele? Então o Senhor perguntou a Caim, lá vem Deus com mais perguntas, né? Perguntas que ele já sabe a resposta. Onde está seu irmão? Onde está Abel? E Caim, cheio de arrogância, cheio de si mesmo, porque ele não conseguiu se superar, cheio de si mesmo, ele responde para Deus: não sei, por acaso sou responsável pelo meu irmão? Não sei, não quero saber. Gente, quando a gente não se supera, quando a gente não supera essa necessidade que nós temos de estar certo, quando nós não superamos esse problema nosso de não admitir os nossos erros, nossas falhas, o nosso problema começa a afetar os outros. A gente começa a atacar os outros. A gente começa a achar que o problema está com o outro. A raiz do meu problema é o meu irmão, que para ele dá tudo certo. A raiz do meu problema é minha esposa, é o meu marido, é o meu filho, a raiz do meu problema. Começa a descontar neles. Começa a murmurar, a reclamar, a sermos ingratos. Isso começa a afetar as pessoas ao nosso redor, começa a fazer mal a elas. Somente porque eu não consegui me superar. Não consegui entender que o erro é meu, eu preciso resolver. Cumpre a mim dominar. É meu papel resolver. Começa a atacar, prejudicar seu cônjuge, sua família, seus amigos. Já viu gente assim? No meio dos jovens acontece isso. Falo isso porque eu pastorei jovens até o ano passado. Até 2018, desculpa. Tem pessoas que não conseguem se resolver e o problema está sempre com a galera, né? O problema é sempre o outro. Mas não consegue se superar. Começa a atacar os seus líderes, seus pastores. Ah, porque meu pastor não faz isso, meu pastor não prega sobre isso, meu pastor não vem, não me visita, Mas espera aí, é nosso papel sim fazer isso. Visitar, acolher, abraçar. Mas quantas situações eu como pastor vivi aqui, em que eu vou, eu visito, eu tento ajudar aquela pessoa e não consigo, sabe por quê? Porque ela não se superou. Porque cumpre a ela dominar-se. Tem coisas que o pastor não vai conseguir fazer por nós. Tem coisas que nossos líderes não podem fazer por nós. Nem mesmo seu marido, nem sua esposa. Tem coisas que somente você pode fazer por si mesmo, junto com Deus. Sinergia. Eu e Deus. Quantas vezes, quantos problemas, desafios eu venci, somente depois de reconhecer, eu estou errado. Às vezes provavelmente um problema no casamento, né, gente? Que tem gente que acha que pastor não tem problema no casamento, né? Tem também. Somos seres humanos, diferentes, pensamos diferentes, né, amor? Divergimos de opinião. Então, filho, pode saber, vai ter problema. Quantas vezes eu só consegui superar uma situação de problema no meu casamento depois que eu reconheci, eu estou errado. Pare de culpar a Sabina. Ela é Sabina mesmo. Mas nessa situação a culpa é sua.
resolva-se, supere-se, e eu estou contigo. Você não está sozinho nesse processo de superar-se. Deus está ali o tempo todo, te orientando, te inspirando, te exortando, chamando a sua atenção, desejando que você supere essa situação. Mas a dureza do nosso coração, às vezes, nos impede de ver isso. A gente não consegue se superar. Consequência, não superamos a situação. Atacamos os outros, atingimos as pessoas ao nosso redor. E eu quero finalizar te perguntando quantas pessoas você já fez sofrer, você já atacou, ou talvez, não falo de morte física, mas talvez de um outro tipo de morte. Quantas pessoas você já matou por não conseguir se superar e achar que o problema é com a outra pessoa? Às vezes sentir inveja da outra pessoa, que isso acontece também. Gente, nós somos humanos. Estamos falando aqui de reconhecer o erro, né? E eu já senti inveja. Já falei isso aqui, acho, em outra mensagem. O nosso problema é a gente não reconhecer. E Deus está falando, por que você está reagindo assim? Supere-se. O seu desejo é contra você, mas você pode dominá-lo. Pense comigo. Nós falamos na semana passada sobre superação. E eu quero deixar essa palavra sinergia para a gente pensar aqui hoje. Deus está com você. Ele não desiste de te fazer superar cada situação difícil na sua vida. Mas tem a sua parte. Tem a parte que você precisa fazer. Versículo 10 diz: então Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. E por não conseguir se superar, nós entramos num ciclo de desgraça. Num ciclo onde as coisas nunca dão certo, onde nunca conseguimos superar. Situação difícil após situação difícil. Porque nós não conseguimos nos superar antes. Eu quero muito que hoje à noite seja libertador para você. Eu quero muito que, se você está me olhando aqui agora, me ouvindo, e pensando, poxa, pastor Lemos, essa é a minha realidade. No domingo passado, quando nós falamos sobre superarmos a nós mesmos, para enfrentar desafios, muita gente me procurou depois, durante a semana, na internet, no WhatsApp, no Instagram, pastor, Deus falou muito comigo. Deus tratou algo que eu precisava entender. Meu desejo sincero é que Deus faça em você o que Ele está fazendo na minha vida. Ele está me ajudando, me tomando pela mão e me ajudando a me superar. E Ele está aqui hoje à noite. Ele quer que você experimente isso. Um desafio que eu quero deixar para a gente durante essa semana. Sabe, escreve então. Escreve seus problemas, suas dificuldades. Pergunta para Deus se não é algo que você está fazendo de errado. Fala com Ele, Deus, eu quero me superar. Eu quero me superar para acertar. Eu quero me superar para viver a plenitude do que o Senhor tem para mim. Para viver tudo o que o Senhor quer para mim. Para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério. Eu quero viver isso. Imagina comigo aqui agora, se toda a igreja viver essa superação pessoal.
Imagine como o mundo não vai ser um lugar muito melhor para se viver, se as pessoas aprenderem a se superar. Não caia no ciclo de desgraça que Caim caiu. Caim caiu. O mesmo Deus que ofereceu para ele suporte, ajudou para ele se superar, está aqui hoje e te oferece. Diga sim para ele.